Oi gente, eu sou o João Vitor, esse é o Cobra Letrada, e no vídeo de hoje eu vou em busca das 5 estrelas. Bom, eu falei no último vídeo de leituras do mês de fevereiro que esse ano, gente, fevereiro especificamente, foi um mês difícil de leituras pra mim, mas esse ano até agora eu dei 5 estrelas pra pouquíssimos livros, pouquíssimos. E aí eu comparei com o ano passado e, gente, nessa época eu já tava cheio de 5 estrelas, cheio de favoritado. Então, eu estou também sentindo falta, sabe? De terminar um livro com meu coração preenchido, de estar super feliz, de estar sorrindo de orelha a orelha, sabe? Porque faz um tempinho que eu não termino um livro assim. Geralmente, os últimos livros que eu li foi tudo meio meh. De terminei, ai, graças a Deus terminei. Então eu pensei, preciso escolher os livros da minha estante ou do meu Kindle, enfim, que eu mais estou com vontade de ler, que eu mais estou empolgado para a leitura, para ver se esses 5 estrelas finalmente saem aí. Então, pensei, por que não, né, fazer uma segunda edição desse Em Busca das 5 Estrelas, basicamente um vlog de leitura que eu só paro de ler quando eu encontrar um livro 5 estrelas. Eu já fiz um no ano passado, e deu super certo, eu achei super legal de gravar, acho que vocês também gostaram. Vou até deixar linkado aqui pra vocês irem lá assistir depois. Então vamos de Em Busca das 5 Estrelas, edição 2024. E pra começar, eu já vou pegar um que provavelmente é, sim, top 3 livros que eu mais estou com expectativas de favoritar este ano, que é Simplesmente Blaine, do Robbie Couch. Eu já li Azul Daqui a Mais Azul dele e eu amei. Foi um dos meus livros preferidos de 2022. Realmente, assim, até hoje é um dos meus preferidinhos. Então, tô com bastante expectativa. E como se não bastasse, esse daqui é uma versão gay de Legalmente Loira, que é um filme que eu assisti recentemente, que, acreditem se quiser, nunca tinha assistido na minha vida. Assisti recentemente e adorei também. Nossa, me diverti horrores. Então, tem tudo pra dar muito certo essa história pra mim. Então, estou com altas expectativas. Então, espero que esses 5 estrelas já venham com esse daqui. Bom, gente, terminei o primeiro livro e não foi 5 estrelas. Mas ainda assim eu me diverti muito. Terminei Simplesmente Blaine e eu tava com muita expectativa. E eu acho que o problema maior foi justamente as minhas expectativas. Porque eu me diverti muito com a história. Fiquei fisicamente mal enquanto eu tava lendo, então me trouxe emoções realmente muito poderosas, mas por conta das minhas expectativas, eu acabei não dando 5 estrelas. Mas assim, basicamente aqui a gente vai acompanhar a história do Blaine, né, na saga de querer agradar o ex-namorado. Porque aqui a gente vai ter uma versão gay de Legalmente Loura. Não sei se eu falei isso no take anterior. O Blaine namora um garoto, que é o Joey, que é basicamente o menino mais perfeito do colégio. Ele tira as melhores notas, ele é presidente do colégio, é presidente do ano dele, né? Ele já tem até vaga garantida na universidade quando ele sair do ensino médio. Ele é muito rico, vem de uma família muito rica também. Então, basicamente, ele é muito perfeito. E o Blaine é mais artista, né? Ele, inclusive, tem um dom, um talento muito grande de pintura, né? Ele adora pintar murais e ele é muito, muito, muito bom fazendo isso. E ele também é muito extravagante. Ele adora usar roupas muito coloridas. Todas as referências dele são de reality shows ou do mundinho das artes. Então, são personalidades muito diferentes. E aí, no dia do aniversário de 1 ano de namoro, o Joey vai terminar com o Blaine com a justificativa de que ele não é um cara sério. E o Joey precisa de um cara sério porque ele quer ser presidente dos Estados Unidos um dia. Então ele precisa de um cara sério e o Blaine não é assim. Aí o que o Blaine vai pensar? Ok, então eu vou me candidatar para ser presidente do meu ano, né, na escola, pra mostrar pro Joey que eu sou sim um cara sério e dessa forma eu vou reconquistá-lo. Só que o Blaine nunca nem participou do conselho estudantil, nunca se envolveu com atividades extracurriculares e tal, porque ele nunca tinha gostado de fato dessas coisas. Então é um mundo completamente diferente do que ele tá acostumado. Só que aí ele engata nesse desafio, tudo isso pra reconquistar o Joey.
E pra acabar de completar, o Joey começa a namorar o concorrente do Blaine, o outro menino que também é perfeitinho e que já foi presidente de anos anteriores e que provavelmente vai ser presidente novamente, porque ele é a figura perfeita do que pode ser um presidente, né, de ano, assim, num colégio de ensino médio. Aí ele vai acabar chamando alguns amigos pra participar aí dessa chapa com ele e ajudar na campanha, e a gente vai acompanhar, então, como que vai ser essa campanha, né? Como que vai se desenvolver, como que ele vai amadurecer. Nesse meio tempo tem até alguns flertes com um menino aqui que vai aparecer, que é muito legal. E como eu falei, é um livro que me trouxe muitas emoções, porque o Blaine é muito divertido, muito divertido. Eu adorei muito a forma como o Robbie Couch desenvolveu esse personagem, achei que eu seria um amigo do Blaine na vida real. E justamente por isso que eu fiquei com meu coração na mão, querendo aconselhá-lo, querendo abraçá-lo quando ele pensava só em reconquistar o ex, não a se curar e passar pra frente, até porque eu já vivi algo parecido. Então, sim, foi um livro que eu realmente senti muito pelo personagem. E enquanto ele tava ali tentando se adequar num modelinho perfeito pra ser presidente, eu também fiquei muito apreensivo. Tipo, nos debates, gente, que eles têm aqui, né, entre os candidatos, eu fiquei muito nervoso, tipo, muito, meu coração batendo forte, suando frio, e foi bizarro, porque, assim, são poucos livros que me trazem esses sentimentos, né, porque parecia que eu que tava lá, parecia que eu que ia discursar na frente de todo mundo, foi bizarro. Então foi um livro que me trouxe muitas emoções, é um livro muito divertido, como eu falei, os personagens secundários são muito importantes pra história aqui, pro desenvolvimento do protagonista, e tem uma mensagem também muito bonita. No final a gente vai ver que é uma mensagem muito positiva, que você vai terminar sorrindo de orelha a orelha. Porém, aí entra a questão das expectativas que eu falei, né? Como eu já sabia que era uma versão gay de Legalmente Loura é muito engraçado, né? Tem muita comédia ali. E essa aqui é uma comédia romântica, é engraçadinha. Mas eu tava achando que seria mais engraçado do que era. Simplesmente por conta dessa minha referência do filme. E quando eu vi que não era esse tipo de humor, né? Humor mais escrachado, digamos assim, eu fiquei meio... Na verdade, não foi nem completamente mas foi assim, poxa, podia ter um pouquinho mais, porque se tivesse, pra mim seria perfeito, sabe? Então foi a única coisa que eu desgostei do livro, que na verdade é mais uma questão minha pessoal do que da história de fato, né? Mas se vocês quiserem algo pra tirar vocês da ressaca literária, eu acho que esse livro é ótimo, porque realmente é bem fluido, é bem rápido, é divertido, vai te fazer rir, vai te fazer sorrir, vai te fazer ficar com o coração quentinho. Então, é muito bom, mas por conta dessas expectativas quebradas, eu acabei dando 4 estrelas. Mas ainda assim, eu quero ler absolutamente tudo que Robbie Couch escreveu na vida dele. Continuando essa busca pelas 5 estrelas, eu vou pegar pra ler Quarto Aberto, do Tobias Carvalho. Porque esse daqui, gente, eu acho que tem possibilidade muito grande de eu dar 5 estrelas favoritar. Porque vai tratar de relações mais adultas, que eu acho que eu tô mais nessa vibe hoje em dia e tal. Já vi muitas pessoas que eu confio no gosto dando 5 estrelas, favoritando, falando que é o melhor livro que leu. Então, assim, altíssimas expectativas. Eu espero que dessa vez as expectativas estejam no mesmo patamar que eu estou as colocando, né? Então, bora lá. E aí, pessoal? Bom, terminei Quarto Aberto, do Tobias Carvalho, e esse eu passei longe de ser 5 estrelas. Olha, esse livro aqui foi um dos livros mais complexos, desafiadores e que me gerou incômodo que eu já li, assim, nos últimos 5 anos. Juro pra vocês. Eu fiquei até pensando, assim, outras histórias que eu li que me incomodaram dessa forma, de realmente sentir fisicamente um desconforto. Tudo bem que eu senti um pouco disso, né, com o Simplesmente Blaine. Mas aqui tudo foi muito exponencial. Porque aqui vai basicamente tratar de uma história de um relacionamento aberto que é muito confuso. E não sou muito adepto do relacionamento aberto, né? Então já fui sair da minha zona de conforto. Os dramas de cada personagem, as situações em que cada personagem se colocava eram tão desgastantes pra eles que acabavam sendo pra mim. Eu estava realmente com o meu emocional extremamente abalado, porque assim, parecia que eles só se afundavam e nada era feito. E isso me incomodou muito. Mas assim, vamos dar um passo pra trás, né? Do que se trata a história? Aqui a gente vai ter o Arthur, que é o personagem principal. Ele, né, não é casado, mas ele mora junto com o Eric, que é o parceiro dele. Ele já tem
alguns anos aí de relacionamento e eles vivem um relacionamento aberto. Daí, o Arthur recebe uma mensagem do Eric, que é um boyzinho que ele já ficou no passado, mas faz muito tempo, tipo, muito tempo mesmo, 5 anos que eles não se falam mais. Inclusive, o Arthur estava bloqueado pelo Eric nas redes sociais. E aí o Eric fala, oi sumido, tudo bem? Vamos nos ver de novo? E eles saem, eles não só conversam, mas eles transam dentro do carro, inclusive, e as coisas vão começar a ficar mais íntimas entre os dois. Esse menino tem um namorado, que é o Antônio, e eles também vivem num relacionamento aberto. E esse Antônio não tem algumas regras ali no relacionamento deles, né? E ele fica muito chateado porque o Eric saiu mais de uma vez com o Arthur e liga pro Arthur e fala: e aí, isso realmente tá acontecendo? Ele fica bolado, os dois discutem e nunca mais se falam. Aí separa mais uma vez. Eu não sei se eu falei errado no início do vídeo, mas assim, temos 2 casais então, né? Arthur e Kaique, que são o casal protagonista, e temos Eric e Antônio, que é o outro casal com quem o Arthur vai se envolver. Aí, beleza, depois de alguns meses, quem surge novamente na vida do Arthur, que é o protagonista? Tá o casal, Eric e Antônio, mais especificamente o Antônio. E o Antônio, gente, é uma pessoa, assim, muito expansiva, que chega a ser invasiva até. É muito inconveniente, ele é muito expansivo de fato, ele não deixa as pessoas falarem. Enfim, é uma pessoa difícil de conviver. Mas ele acaba trocando uma ideia ali, né, com o Arthur, eles se aproximam, e aí o Arthur vai entrar nesse relacionamento dos dois. Vai começar a se relacionar tanto com o Antônio como também com o Eric, né? Eles voltam a se relacionar. E tanto de maneira sentimental, porque eles vão sair, eles vão conversar, conhecer da vida um do outro, como também sexual, obviamente. E aí, até então, fica só entre os 3. Porém, o Antônio, né, como eu falei, super expansivo, começa a pressionar Arthur a chamar, a convidar o namorado dele, que é o Kaique, a entrar nesse trisal e formar aí 2 duplas, né? Formar aí um grupinho de 4. E aí, de fato, ele vai acabar entrando, o Kaique, e aí vai ser um relacionamento praticamente entre 4 pessoas. E que vai dar muito errado. Por quê? Porque cada um sente algumas coisas. Não é que dê errado, mas assim, tem muitos problemas. Muitos problemas, tipo, muitos mesmo. O Antônio tem problema com o Eric, o Antônio tem problema com o Kaique, tem problema com o próprio Arthur, o Arthur tem problema com o Kaique e com o Eric. E aí vira uma bola de neve, porque cada um sente 1000 coisas, não conversam, e isso me chateou, assim, imensamente. Porque o Arthur tem vários e vários problemas com o Kaique. Ele não sabe muito bem falar do que ele tá sentindo com relação ao outro casal pro namorado dele. Então ele só vai empurrando com a barriga, empurrando com a barriga. E aí quando o Kaique começa a se relacionar com esse casal também, né? Aí que as coisas vão se exponenciar, porque o Arthur vai sentir muito mais coisas, mas ele não vai abrir a boca, ele fica só se remoendo, e isso vira uma questão, assim, de desespero, porque ele fica muito mal mesmo da cabeça. A gente percebe que isso afeta o relacionamento ali entre todas as partes e ninguém fala nada. E eu fiquei, gente, por quê? O que custa conversar? E mesmo conversado, né, eu já tava achando tudo muito bizarro pra mim. Mas, a partir do momento em que tem 500 coisas acontecendo, 500 problemas, 500 relações que não estão funcionando e ninguém faz absolutamente nada pra isso ser consertado, eu fiquei desesperado. Então, eu realmente fiquei com meu coração, com as batidas cardíacas mais aceleradas, eu fiquei meu coração apertado, eu fiquei, assim, em pânico, querendo saber o que ia acontecer. Tanto que eu li esse livro aqui muito rápido, tá? Eu li em um dia, basicamente, e, sei lá, dos 20% até o final, eu simplesmente não larguei o livro. Porque eu pensei, se eu largar, eu não vou conseguir dormir, porque eu não estou parando de pensar nessa história. Porém, não foi uma carga de sentimentos positiva. Então, por isso que eu não gostei tanto, assim, da história. Eu achei que até aqui atrás, na verdade, fala que tem um blurb, né, falando como o livro é fascinante, porque mostra como é complexo os relacionamentos, né, gays, etc. Gente, eu não achei isso algo positivo, eu achei muito pelo contrário, porque aqui parece que
os personagens não são maduros o suficiente pra ter relações como essa. Porque eles simplesmente não conversam, né? Como eu falei, eles empurram com a barriga até onde dá e fica por isso, sabe? Então, foi muito difícil de digerir tudo isso. Fora que é muito, muito focado no carnal, tá? E dá até raiva algumas vezes, porque, como eu falei, eles suprem essa falta de diálogo com sexo. Ah, eu estou chateadíssimo, eu não paro de pensar no meu namorado, não sei o que, não sei o que, não sei o que. O que eu vou fazer? Vou transar com ele e tudo vai ficar bem. São que não fica, né? Fica momentaneamente bem e depois tudo piora, inclusive. Então, tudo acaba no sexo aqui. Tudo. Todos os problemas, eles não param pra analisar e entender o que tá acontecendo pra melhorar. Eles simplesmente transam e acha que aquilo ali vai resolver. Então isso me incomodou também. Não achei que tem muita profundidade em cada um dos personagens. Um pouco mais no Arthur, mas só. O resto a gente conhece como uma folha de papel, uma coisa completamente fina, leve e, assim, se a gente fizer assim, ela se desmancha, porque conhecemos muito pouco, então, assim, não curti muito. Me entreteve, me evocou vários sentimentos, e por isso eu acabei dando 3,5 estrelas, mais por conta dessa questão dos sentimentos em si, mas definitivamente é um livro que eu não quero reler nunca na minha vida, e que eu nem sei se eu indico pra todo mundo. Tá? Tem que realmente entender se esse é o seu tipo de livro. Mas vou tentar ir da água pro vinho, porque quero ler Limonada, do Bernardo Neto, que é um livro, um romancezinho, aquele ano, só de 2 pessoas, pra minha alegria, né? E que parece ser algo bem fofo, bem bonitinho e tal. Então acho que estou precisando disso nesse momento. Então bora lá em busca dessas 5 estrelas. E acho que vai ser, porque, gente, estou com altíssimas expectativas pra esse daqui. E aí, pessoal, bom, terminei Limonada. Quase por isso aqui não veio os 5 estrelas, sério. Eu adorei, eu já tava imaginando que eu ia amar, né? Eu até falei pra vocês. Porque, assim, tava com muitas expectativas, né? Eu já sabia que era um romance. E, de fato, esse foi um livro que me evocou tantas emoções, gente. Sério, principalmente da metade pro final, eu fiquei com meu coração na boca a todo momento. Eu fiquei muito emocionado, sofrendo e, sim, desesperado, querendo entrar na história e fazer alguma coisa. Dar uns tapas na cara do André, que é um dos protagonistas, e falar: Mona, você é maluca? Vamos reagir? Vamos fazer alguma coisa? Porque você está completamente equivocado? Mas, enfim, já chego nessa parte, né? Porque aqui a gente vai acompanhar a história desse casalzinho maravilhoso, que é o André e o Pedro. O André, ele perdeu os pais e ele é bem novo, tá? Ele deve estar na casa aí dos 20 anos, eu não lembro exatamente, mas ele tá na casa dos 20 e poucos anos. E por conta dessa perda dos pais, né, ele vai ter que assumir a responsabilidade de cuidar e criar do irmão mais novo. E isso traz um senso de responsabilidade muito grande pra ele muito cedo, né? Porque agora ele não vai ter que cuidar só de si. Ele vai ter que cuidar de um outro ser humano, de trabalhar pra colocar comida na mesa, pra pagar as contas da casa, pra cuidar da educação do irmão mais novo, que é o Rafinha. Então, isso é um fardo muito pesado que ele ama, né, cuidar do irmão, mas querendo ou não, é uma coisa muito pesada pra ele, né, que, enfim, ele teve que herdar aí, querendo ou não. E, paralelamente, a gente tem o Pedro, que também mora sozinho, tá aí na casa dos seus 20 e poucos anos, trabalha numa padaria e é um menino muito sozinho, muito por conta de algumas coisas do passado dele. Ele não tem muitos amigos, ele é frustrado com o que ele faz também, porque não é o que ele gostaria de fazer, né? Ele tem um gosto, um hobby muito forte pelo futebol, e se dependesse dele, ele ia seguir essa carreira quando mais novo, mas aí não deu por algumas razões. E agora ele trabalha numa padaria e sofre para conseguir pagar as contas no final do mês. E justamente por não estar conseguindo pagar as contas no final do mês, ele resolve abrir aulas de futebol, né? Dar aulas de futebol ali no prédio. Então ele pega um panfleto, coloca ali no prédio mesmo e vai ver no que acontece. Só aí, gente, eu já tava me identificando 100% com os personagens. Porque estou na casa dos 20 e poucos anos, sei as complicações da vida adulta, já, né, tem que pagar a conta, se não pagar, ninguém paga, não é? Agora tá assim. Então, já ali eu já tava me identificando horrores com os personagens. Porque eu falei pra vocês também, né, que eu tô
nessa vibe de ler romances aquilianos um pouco mais adultos, né? Cada vez mais me distanciando das histórias mais adolescentes. Dito isso, por conta desse panfleto, né, de dar aulas de futebol, o Rafinha, irmão mais novo do André, vai querer ter aulas com o Pedro. Porém, tem uma grande questão. Eles se odeiam. Na verdade, o André odeia o Pedro. E por conta disso, eles não se falam, eles se tratam super mal quando se esbarram. E tem um detalhe muito importante. Eles são vizinhos, tá? Esqueci de mencionar uma parte mega importante. Eles são vizinhos e eles se odeiam, eles se tratam mal, eles são mal educados uns com os outros. Inclusive, o André até vai na padaria onde o Pedro trabalha algumas vezes e trata ele meio mal. E, consequentemente, né, o Pedro também não gosta do André. Porque se ele não trata ele bem, óbvio que ele não vai gostar. Mas, pelo menos, o Pedro não entende de onde que vem isso. O Pedro só fica assim, tá, ele só deve ser uma pessoa realmente muito mal educada. Porém, o André tem sim uma questão do passado que o Pedro fez algo que a gente vai descobrir com o tempo, que magoou muito ele e que ele leva no coração até hoje, não quer ver esse garoto nem pintado de ouro na frente dele. Só que aí o Rafinha vai aproximar os dois e isso vai acabar fazendo com que eles forçadamente tenham que se conhecer, tenham que conversar, dialogar um com o outro, e isso vai os aproximar de uma forma que nenhum dos dois estava imaginando, e é óbvio que vai sair um romance daí. E é muito divertido ver esse processo de eles se odiando, deles querendo matar um ao outro, querendo bater, querendo mandar o outro tomar naquele lugar, e conforme vão, né, se conhecendo, se vendo mais e mais, eles vão abrindo brechas para falar um pouco mais das suas vidas. E essa é uma questão que eu gostei demais, que são personagens extremamente tridimensionais. Logo nos primeiros capítulos a gente já conhece muito das dores, das alegrias, dos sofrimentos do passado, o que trouxe o personagem até ali naquele momento, né? E eu adoro quando um autor consegue trazer tudo isso do personagem muito rapidamente, porque é assim que a gente se aproxima dos personagens, né? É nos identificando com a história de vida de cada um, é entendendo todas as facetas de um personagem logo de cara. E o Bernardo Neto consegue fazer isso muito bem logo no início. O romance, eu não preciso nem falar que eu adorei, eu fiquei completamente boiolinha. E essa parte em que eles realmente se entregam um pro outro, tem até algumas cenas hot aqui que eu amei, amei. São muito bem escritas. Tem uma reviravolta ali, né, um plot twist. Eu gostei do plot twist, acho que, né, o livro precisava dessa carga dramática e tal, até porque toda história tem isso, e a carga dramática, inclusive, desse livro, né, principalmente com relação à questão familiar, é muito pesada desde o início, é muito latente isso, o problema que tem do André, especificamente, com a família dele. André, inclusive, é um garoto trans, né, então tem aí esse protagonismo trans muito interessante também na história. Esse problema, ele só fica cada vez mais grave, cada vez mais pesado, né, ao decorrer da história. E aí acontece, né, esse plot twist, e isso vem à tona muito forte. O que eu não gostei foi a motivação do André para que esse plot twist se desenrolasse. Eu realmente torci meu nariz, porque assim, precisava, amigo, precisava de tudo isso. Então ali eu não curti. Porém, não deixei de sofrer com todas as coisas que decorreram disso. Foi até meio estranho pra mim, porque eu não tava concordando com as motivações dele, mas ao mesmo tempo eu tava sofrendo pra cacete. Eu tava assim, pelo amor de Deus, façam alguma coisa. Sério, eu queria entrar na história, dar um tapa na cabeça do André, na cara do André e falar, acorda pra vida. Vamos resolver isso como adultos, sabe? Então isso acabou me pegando, mas logo depois eu já entrei completamente na história de novo. E nessa parte até fica bem latente a relação dele com o irmão, o que é muito bonitinho. Tipo, muito bonitinho mesmo. Então esse é um livro pra você sorrir, pra você rir, pra você ficar extremamente emocionado, até chorar, porque tem alguns gatilhos aqui, pra você ficar alvoroçado com as cenas hot também. Então é um livro que te evoca, como eu falei lá no início, né, muitas emoções. E é esse tipo de livro que eu costumo amar, assim como adorei esse. Mas como teve esse negocinho aí, eu acabei dando 4,5 estrelas. Mas assim, gente, por favor,
Leiam Limonada, leiam Sangue em Rosas Brancas, que pra mim continua sendo o meu preferidinho do Bernardo. Leiam Parece Espírito Adolescente, que também é muito bom. Leiam Bernardo Neto, porque vale muito a pena. E aí, né, pra continuar essa busca pelos 5 estrelas, eu pensei num livro que, assim, eu acho que vai ser muito difícil eu não dar 5 estrelas. Eu achei isso com Limonada, né? Mas fui também muito quase. Eu acho que esse aqui, gente, tem que ir. Que é Contos de Horror da Mimi, de Junji Ito. Porque eu já falei 500 mil vezes que eu amo Junji Ito, é um dos meus autores preferidos da vida. A Mimi é uma das personagens mais famosas dele, né? Então estou esperando muita coisa aqui, né? Muita coisa de que vou gostar. Então, bora lá! E aí, meus amores? Bom, terminei os contos de horror da Mimi. E assim, Junji Ito nunca decepciona. Porém, não veio ainda as 5 estrelas. E aí eu fiquei pensando até depois de escolher ler esse daqui, que eu fiz uma escolha burra. Porque assim, eu adoro Junji Ito, né? Até falei aí pra vocês. Só que é de um conhecimento geral que quando você vai ler uma obra de contos, sempre vai haver algum conto que é inferior a outro ou que é superior e tal. A gente, é muito difícil. Eu, pelo menos, não lembro de um livro de contos, seja, assim, contos, né, de mangá ou contos em formato de romance mesmo, que eu tenha gostado de absolutamente todos, sabe? E aqui não foi diferente, né? Tem uns aqui muito bons, tipo, muito bons mesmo, e tem outros que eu fiquei... sabe? O meu maior problema, que na verdade nem é problema, porque assim, tudo que Junji Ito escreve, eu vou aclamar, independente do que seja. Mas o que me fez me desconectar um pouquinho, bem pouquinhozinho, de alguns contos, é porque aqui, pela primeira vez, eu vi o Junji Ito escrevendo histórias de 1, 2 páginas. Tipo, é literalmente uma sequência de, sei lá, 4 quadradinhos e a história acaba. É um mini conto, sabe? Então eu fiquei assim, que eu particularmente não gosto, né? Eu gosto de entrar na história, de entender direitinho. Tem uma aqui que é A Placa. E assim, nem é spoiler, não considero spoiler porque é literalmente uma página. Mas é basicamente... A menina olha pra placa, é uma placa num lugar assim meio estranho, né? E ela vê uma assombração atrás da capa, assim, bem monstruosa e tal, meio que tentando aterrorizá-la. E aí ela fica com medo, ela chama uma outra pessoa pra ver, e quando ela vai ver, é literalmente só uma placa, é a sombra da placa. E aí o conto acaba ali, eu fiquei assim, então tá bom, então tá. E aí foi por isso mesmo. Mas tem aqui alguns muito bons. Inclusive, eu fiquei muito chocado que o último conto é muito bom. E ele fala, ó, é o Boneco de Assombração. Pra mim é o mais legal de todos. E o Junji Ito fala que na versão original não tinha esse conto. E pra mim é o melhor de todos. E aí esse livro foi reeditado, né, depois de um tempo, e aí ele acabou colocando essa história aqui. E eu fiquei assim, cara, como assim? Essa história é muito boa, muito boa. Mas teve várias outras que eu curti pra caramba também. O traço do Junji Ito sempre é uma coisa assim, de encher os olhos. Deixa eu ver se eu... Aqui, ó, achei uma perfeita. Gente, eu amo as obras desse cara. Eu realmente gosto muito do terror dele, de como ele conta as histórias, desses traços super loucos, ensandecidos dele. Então foi uma ótima experiência, assim. Junji Ito, eu acho que eu nunca li um livro do Junji Ito que eu tenha dado menos de 4 estrelas. Então foi uma ótima experiência, mas não veio ainda os 5 estrelas e tô até ficando um pouco preocupado desse vídeo estar muito longo, porque eu tava jurando que no terceiro livro já tava dando 5 estrelas. Mas escolhi um agora que também tem um potencial muito grande, que é Darius o Grande Merece Coisa Melhor, do Adib Khorram. Eu já li o primeiro, acho que eu falei em algum vídeo recente que eu lembro, porque, se eu não me engano, esse aqui também tá na minha meta de livros pra ler em 2024. E eu amei, gente. Foi um dos melhores livros que eu li em 2022.
né, que é Darius o Grande Não Está Nada Bem. É um livro que vai tratar muito sobre amizade, sobre dramas familiares, sobre cultura iraniana, porque o Adib Khorram é um autor iraniano, então até dá para diversificar aí as minhas leituras. Já li livro nacional, já li livro japonês, agora um do Irã. Então estou com bastante expectativa. Essa aqui é a sequência, e sei que aqui vai ter um romancezinho ali, né, entre o Darius e outro menino, pelo menos parece até ter um triângulo amoroso. Então assim, não sei muito bem da sinopse, mas estou animado porque eu amei o primeiro. Então assim, esse aqui também tem que ser muito bom. Então, bora lá. Que decepção. Eu tô muito decepcionada. Eu fui jurando que ia ser 5 estrelas e foi muito, mas muito longe disso. Ai. Enfim, essa aqui é a continuação, né? Como eu falei, Darius o Grande Não Está Nada Bem. Eu acho que o autor soube trabalhar muito bem todos os tópicos que ele trouxe de mais sério, né? No primeiro livro. E tudo isso se perdeu aqui nesse segundo. E eu realmente não entendi. Eu não entendi. Porque, assim, eu até já li um outro livro do autor, que é o Lembra Aquela Turnê, alguma coisa assim, que eu não amei também, mas foi um livro muito bom. Eu acho que eu dei 4 estrelas. E ali, eu ainda senti muito do Adib Khorram que eu conheci em Darius o Grande Não Está Nada Bem. Aqui, gente, sério, eu fiquei muito decepcionado. Tipo, muito decepcionado. Porque parece que esse foi o primeiro livro do autor, que é uma história completamente amadora, porque a escrita dele fez assim, ó, tava aqui, fez assim. Surreal, surreal. Não posso dar muitos spoilers, porque como é uma continuação, né, vocês precisam ler o primeiro pra entender, senão eu posso dar algum spoilerzinho do final do primeiro. Mas, aqui, como a própria capa já induz, o personagem principal, o nosso protagonista, que é o Darius, ele vai viver um romance com um menino ali que ele conhece, e ele vai começar a se envolver, não romanticamente, tá? Mas ele vai começar a ter um amigo, na verdade outros amigos no plural, mas um amigo específico que a gente sente umas faíscas ali. E a gente vai acompanhar os desafios do Darius com esse relacionamento, de dar o próximo passo ou não, né? De ter a primeira vez ou não com o namorado, que já é um cara mais experiente. Os dramas familiares, porque isso sempre teve, né? Desde Darius o Grande Não Está Nada Bem, tem um drama familiar muito grande, porque, por exemplo, o Darius é um personagem que tem depressão, e o autor soube explicar e passar essa mensagem de forma muito, muito, muito positiva no primeiro livro. O pai dele também tem depressão, e eles não tinham uma relação nada amigável na primeira história, né? Eles são iranianos, né? Na verdade, a parte da família da mãe do Darius é iraniana, então tinha uma questão muito forte no primeiro livro, e aqui ainda tem, principalmente porque ele é apaixonado por chás, e isso vem aí da raiz iraniana dele, tem muito dessa questão cultural, social, etc. E, consequentemente, também dos preconceitos que não só ele, mas também a irmã e a família como um todo sofrem por ser imigrante nos Estados Unidos, né? Vai mostrar como que ele se sente em relação ao mundo em que ele habita, né? Não só o mundinho escolar, como também a sociedade norte-americana, em comparação também com a sociedade iraniana. A amizade que ele construiu, que é belíssima no primeiro livro, com o Sohrab, que é um amigo iraniano que ele tem, também é muito falado aqui. Também tem a questão do luto, porque, enfim, tem um personagem aqui que tá quase batendo as botas. O autor quis colocar muitos tópicos. E assim, nem é um problema, porque no primeiro também ele colocou muitos tópicos, mas como eu falei, ele soube trabalhar muito bem. Aqui não. Aqui é basicamente o Darius simplesmente choramingando o tempo inteiro sobre coisas que ele não sabe entender, e ele não sabe como lidar com isso. Só que ele não procura ajuda, ele não para e senta pra conversar com ninguém, então tudo vira superficial, porque assim, a gente sabe que ele tá sofrendo por N coisas, mas ele simplesmente não abre a boca pra conversar, pra dialogar, e eu achei isso muito, muito, muito ruim. Um dos dramas maiores é com relação ao relacionamento dele, né? Esse namorinho aí. E isso, pra mim, gente, pegou demais, assim, como algo negativo. Porque, sério, as questões que eles tinham era simplesmente dele chegar pro namorado e falar: olha, eu não me sinto preparado pra tal coisa. E é isso, você tem que me entender. E ele não faz, ele só fica cozinhando o namorado. E aí, quando o namorado explode, eu até dei razão ao namorado. Porque, assim,
Ele foi um pouco escroto, tá, nas falas, mas eu até dei razão, porque o Dario estava cozinhando muito ele, sabe? E aí, as outras questões da depressão, eu achei que foi muito raso também. A questão familiar com as avós que aparecem aqui do nada, também achei que foi muito raso, porque o autor quis trazer tanta coisa que não cabia aqui em 200 e poucas páginas, e principalmente para um público tão jovem, sabe? Eu acho que ele podia ter focado em 3 ali e ter desenvolvido bem cada um deles. Então, o drama com o pai, que no primeiro livro foi tão bem desenvolvido, aqui ficou nos ares. O drama com a irmã, que a irmã dele começa a, né, viver ataques xenofóbicos, que nem ele viveu quando era criança, é mencionado. A gente acha que vai dar em algum lugar, mas, de novo, o livro acaba e não dá em nada. Eu não consegui nem ver um amadurecimento do personagem, porque a gente acha, eu pelo menos achei que ele tá vivendo tudo isso, então isso vai servir pra ele crescer, né? Pra ele entender como é o mundo e tal. Mas no final ele acaba como ele começou, lá no início da história. Também não gostei disso. O final também é um final bem aberto, que eu não curti, porque não é um final aberto que faz você refletir, é um final aberto que dá gancho para um terceiro livro. E eu tô assim, não precisava nem de um segundo, imagina um terceiro. Então, foi uma grande decepção, grandiosa decepção. Eu tava dando 3 estrelas, porém, nas últimas cenas, finalmente, o Darius senta e conversa. Tudo bem que não é ele que puxa nenhuma dessas conversas, né? Mas, de alguma forma, ele é colocado ali pra tentar resolver as questões que ele tem. E ali eu achei muito legal, assim, os diálogos foram muito reais, foram muito sensíveis, e aquilo ali me tocou, sabe? Tem 2 diálogos aqui específicos que eu fiquei realmente emocionado, assim. E conseguiu salvar um pouco da história pra mim. Mas, no geral, foi um livro bem decepcionante. Eu acabei dando 3 estrelas e meia, o que não é ruim, mas é porque a minha expectativa tava bem alta mesmo. Então, 3 estrelas e meia, não leria de novo. Acho que não precisava desse daqui, o primeiro tava ótimo. E é isso. Então, na minha busca aí pelos 5 estrelas, eu resolvi pegar outra HQ. Simplesmente porque eu tô querendo ler uma coisa bem rapidinha que me conforte o coração. Eu até pensei em pegar A Nuvem, que é a continuação do Ceifador, porque eu gostei muito do Ceifador, só que é um livro bem grande, tem quase 500 páginas. E aí eu tava caçando aqui nessa minha estante, né, dos não lidos, quais livros mais curtinhos, assim, que eu poderia ler, até porque hoje é feriado, né, então tudo bem eu ler o dia inteiro. E aí eu peguei esse daqui, ó, Pela Última Vez. Não sei absolutamente nada da história, eu comprei recentemente, foi esse ano, porque a capa é bonitinha e eu vi que era uma graphic novel. E aqui na orelha, o autor fala que é uma história meio que de tragédia, mas com um final feliz, né, e LGBT, obviamente. Então, só aí já me conquistou, acho que finalmente vem aí. Eu realmente estou esperando muito. E, assim, vamos lá. Tô muito no escuro, porque esse aqui eu não li nada do autor, não conheço, mas estou com esperanças. Gente, finalmente tivemos um 5 estrelas e, cara, meu coração está explodindo de coisas boas, felicidade. Sério, eu tô me sentindo preenchido depois dessa história. Era exatamente isso aqui que eu tava procurando. Se vocês tiverem indicações de livros 5 estrelas, assim, que vocês amaram, me conta aqui nos comentários, porque estou precisando de mais livros assim. Porque, ai, gente, sério. Falei pra vocês que eu nem sabia direito, né, do que se tratava. E eu li muito rápido, tipo, muito rápido mesmo. Tipo, acho que eu li em 1 hora. Então, foi completamente surpresa, assim, pra mim. E a sinopse aqui atrás tem 4 linhas. E nem isso eu tinha lido, fui ler agora. E eu nem posso falar também muita coisa, porque vai estragar um pouco da história. Então eu vou só ler a sinopse pra vocês entenderem do que é. Faz algum tempo que Mimo se viu apaixonado pelo seu amigo de infância, embora sinta que não estão mais tão próximos como os antes. Ele não tinha planos para se confessar, até que um infeliz acidente o faz ter que se apressar com essa decisão. Pois é, aqui a gente vai acompanhar o Kimo, que é esse menino aqui, e ele é apaixonadíssimo pelo Lenny, que é o melhor amigo dele, que é esse daqui da capa. E eles são muito amigos, desde muito pequenos. Só que aí algumas coisas vão acontecer com eles, que eles vão acabar se afastando. Porém, isso nunca fez com que o Kimo deixasse de gostar 1/3, 1/10 a menos
do Lenny, porque, enfim, ele sempre teve essa fascinação, essa paixãozinha e tal, né, pelo amigo. E aí, passados alguns anos, eles até voltam a se falar e o Kimo não aguenta mais. Ele quer porque quer falar pro Lenny que ele é apaixonado por ele, só que ele não consegue colocar isso em palavras de jeito nenhum. Aí uma coisinha vai acontecer que vai meio que colocar o Kimo na parede e ele vai ter que expressar esses sentimentos, ele vai ter que se declarar de fato pro Lenny. E isso é tão bonitinho, gente, sério. E eu falei pra vocês que eu não tava sabendo a sinopse, né? Então, esse infeliz acidente que a sinopse fala acontece na página 10, 20, sei lá, bem no início. E eu não tava esperando por isso. E eu fiquei assim, meu Deus, o que é isso? Pra onde essa história está me levando? Sério, fiquei com meu coração na boca. E as consequências disso também são as melhores possíveis. Eu realmente fiquei muito emocionado, com os olhos marejados. E é uma história que, ao mesmo tempo que você fica com os olhos marejados, você sorri o tempo inteiro. Porque, assim, o Kimo é muito fofo, ele é muito espontâneo, ele é muito feliz mesmo, sabe? Ele tá sempre sorrindo, ele tá sempre se acusando de alguma coisa, tipo, de se reprimindo, na verdade, por conta dos sentimentos com o Lenny. E isso é muito engraçado, porque ele tem várias brigas consigo mesmo, e logo depois ele tá sorrindo, que nem um cachorro. E aí eu fiquei, assim, eu me diverti muito lendo o ponto de vista do Kimo. E o Lenny também é muito fofo, tipo, muito fofo mesmo. Ele fala umas coisas que eu fiquei, assim, derretido, sério. E é um livro que, por mais que seja curto, tem muita profundidade, porque através de flashbacks a gente vai conhecer como que essa relação entre os dois meninos foi criada, né? Como que isso nasceu e como isso foi se desenvolvendo, o que causou esse atrito que separou os dois durante algum tempo e como que eles estão conseguindo se reconciliar agora. E não só isso, como traz outras questões mais sensíveis de forma muito bonita. Então tem uma questão familiar muito presente, tanto da mãe ter engravidado cedo e as consequências que isso trouxe, né, para o assunto maternidade. Também de pai ausente. Então o autor conseguiu colocar tudo numa história rápida de ler, numa história leve, numa história emocionante e, o mais importante, uma das histórias mais lindas que eu já li na minha vida. Na Orelha, o autor fala que ele sempre gostou de tragédias, mas que ele gosta de tragédias com finais felizes. E é basicamente isso que a gente vai ter aqui. Então se prepare, porque seu coração vai quebrar, porque vai ter tragédia, vai ter coisas ruins, mas no final, gente, a gente vai terminar com aquele sorrisão na nossa cara. Porque é sobre isso, sabe? A forma como a gente acompanha esse primeiro amor florescendo nos dois é tão bonitinho. Nossa, eu me lembrei do meu primeiro amor, eu lembrei de como as coisas são bonitas quando a gente tá conhecendo o primeiro amor, sabe? Então, eu fiquei muito apaixonado. Eu releria facilmente agora de novo. Acabei de ler e eu releria tudo de novo, porque é muito legal. E assim, o autor, né, Alec, também colocou várias coisas no final da história, tipo uns extras, que eu achei que, assim, foram muito bons. Eu até achei meio estranho, assim, porque tem muitos extras, né? E teve uma hora que eu fiquei, gente, não acaba mais o livro, porque a história oficial acaba, só que continua tendo. Mas é muito interessante, porque a gente conhece mais da mãe do Kim, a gente conhece mais do pai do Lenny, a gente conhece mais um pouco do futuro dos dois, a gente conhece mais o processo de criação da história. Então, eu gostei muito disso, tipo, muito. A parte gráfica é muito linda, a história inteira é nesses tons de laranja, de amarelo e tal, porque tem essa questão do pôr do sol, né? Até aqui atrás tem escrito o que você faria se só tivesse até o pôr do sol para se despedir de quem ama. Então, como tem essa questão do pôr do sol, tudo é nesses tons e é muito bonito. O traço é muito bonito. E aí tem algumas cenas ali que tem uma carga emocional diferente, que é numas cores mais escuras, né? Um cinza escuro, um preto, um azul escuro. E aí dá pra gente sacar exatamente o que a história quer passar pra gente só observando a paleta de cores dela. Então, assim, eu tive a melhor experiência do mundo. Eu acho que, inclusive, até agora, esse provavelmente foi o melhor livro que eu li esse ano. Eu já li alguns outros 5 estrelas, mas, assim, eu acho que esse aqui levou total o meu coração. Eu tô muito feliz. Sério, eu tô muito feliz. Demorou, gente, pra chegar. Bati na trave ali com limonada.
também foi muito, muito, muito bom. Bati na trave com o do Junjito, mas esse aqui foi um golaço. Golaço. Leiam, por favor. E ainda tem uma outra história, né, do Alec, que ele coloca aqui, que é Lebre e o Coelho. Não conheço essa história e eu já quero procurar pra ler. Se vocês já leram alguma coisa, né, do Alec, me contem nos comentários também, porque estou animadíssimo pra ler mais coisa dele. E bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que não tenha ficado tão longo. Se você gostou, por favor, deixe o seu joinha aí, que ajuda demais, 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 demais. Não esquece de me contar nos comentários um livro que você ama, 5 estrelas, pra eu poder, né, ter leituras maravilhosas esse ano também. Se inscreve no canal, compra com o meu link da Amazon e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!